Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre a humildade que precede a honra. Você se considera uma pessoa humilde? Você se considera uma pessoa pé no chão? Ou você tem um arrogozinho assim, alguém que... igual um pombo, né, que a gente vai estufando o peito. Quem é você? Fala pra mim. Não tô falando de andar posicionada. Não tô falando de andar posicionado, saber quem é. Tô falando de montar nas pessoas, de querer ser o maioral. Quando a gente quer ser o maioral, a gente quer mostrar, esconder um buraquinho, mostrar o que não é. Humildade precede a honra. Levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. João 13, 4 e 5. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. E ele foi o mestre dos mestres, o líder dos líderes, o grande dos grandes, e manteve-se humilde. A minha pergunta para você é: quem é eu e você na fila do pão perto de Jesus? Ai, vamos abandonar esse negócio de arrogância, por favor? Porque não funciona. Se o mestre dos mestres lavou os pés dos seus discípulos e foi humilde, vamos seguir o líder? Vamos seguir o líder. Segue o líder, segue o líder. Time que tá ganhando não se mexe. Vamos fazer esse caminho de ser só a gente mesmo. Sim. Bota pra fora esse negócio aí. Não esconda nada. Vai pra Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cura essa ferida que me faz arrogante. Ok? Jesus nos deixou exemplos extraordinários por meio da sua vida e atitudes para serem seguidas. Ele é nosso referencial máximo em todas as áreas. É a forma como exerceu sua liderança para com os discípulos e seguidores impacta. Ele demonstrou o verdadeiro significado de ser um líder e grande humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Uma vez que lavar os pés tem a função associada à condição mais simples dos servos. A atitude de Jesus revelou a importância de um líder agir com humildade. Em outro momento, João Batista reconheceu a grandiosidade de Jesus ao dizer que não era digno de desamarrar as correias das suas sandálias ao mesmo tempo. Essa grandiosidade era demonstrada por sua humildade em servir a todos. Jesus servia a todos. Jesus partia o pão na mesa. Jesus servia os discípulos. Jesus lavava os pés dos seus discípulos. E por que muitas vezes a gente fica se apegando a dogmas, a rótulos, títulos, diplomas? É importante tudo isso. E academicamente isso tem relevância. Mas na vida, no dia a dia, para quê? Para quê? Ao exemplificar que um líder não deve ser servido, mas servir, Jesus ensinou a todos sobre a importância de assumir uma postura humilde, independente da posição ou função. Ele deixou claro que uma pessoa não é superior à outra de maneira alguma. Por isso, todos merecem atenção, dedicação e respeito. Tudo isso é uma quebra de paradigma no mundo atual, onde o orgulho e o ego são marcas que costumam falar mais alto nas relações humanas, principalmente nas relações de liderança. Você vê isso aí, né? Sou líder, logo, meus súditos, cadê meus servidores? Não é meus seguidores, não, cadê meus servidores? A humildade deve ser uma marca na vida de todo aquele que caminha com Jesus, porque assim impactaremos diversos ambientes, como família, trabalho,
ou por onde quer que passarmos. A humildade tem que ir junto com a gente. Não deixa a humildade em casa, não, porque a humildade precede a honra. Lembre-se, maior não é aquele que senta a cadeira da mesa, a cabeceira da mesa, mas o que puxa a cadeira. Quer ser grande? Sirva primeiro. A Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro sirva aos outros. A gente tem que aprender a servir. A gente tem que aprender a amar. A gente precisa aprender a estar junto. E Deus quer que a gente faça isso. Deus quer restaurar a nossa identidade nele, que possamos ser realmente parecidos com Jesus, o Deus da nossa salvação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dá humildade. A mesma humildade que Jesus tinha ao servir os seus discípulos, que possamos ter em nós. Senhor, nos abençoa, faz-nos, ó Pai, igual a Jesus. Que possamos, ó Pai, seguir os passos do nosso Mestre e sermos humildes. Tira de nós toda a arrogância. Senhor, tira de nós, Senhor, toda necessidade de aprovação. Tira de nós, Senhor, todo enfraquecimento que a gente quer esconder através do brilhantismo, da grandeza. Que possamos lembrar hoje que a nossa grandeza vem de Ti, que o Senhor é grande e que em Ti somos fortes, porque o Teu poder se manifesta na nossa fraqueza, não para humilhar as pessoas, mas para mostrar o Teu amor, para cumprir os Teus mandamentos. Senhor, nos abençoa nesta causa e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 279 de 365 dias. Hebreus 12 é a palavra que você vai ler na tua casa. Humildade é a palavra-chave. Humildade. A humildade não faz melhor que ninguém, mas o torna mais parecido com Jesus. A humildade não o torna melhor do que ninguém, mas te faz ser parecido com Jesus. Vamos ser parecido com Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele nada podemos fazer. Então vamos ser parecidos com Ele e nele vamos crescer para que a glória dele resplandeça. Beijo grande para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.